Boa noite, meus queridos. Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está vendo. Desde já, você que está chegando nesse canal, se inscreve aí, curta e compartilha essa informação, é importante. Comente também o que você acha. Essa matéria é de agora, tá do dia 8 de dezembro de 2022, está no Terra Brasil, a primeira matéria que eu estou mostrando para vocês. Esse aí é o ex-presidente do Peru, Pedro Castillo, que teve aí nesse dia 8, né? Prisão preventiva de 7 dias decretada. Quem é o mesmo, né? A Justiça peruana decretou nesta quinta, dia 8, 7 dias de prisão preventiva para o presidente deposto. E olha só, a Suprema Corte de Investigação Preparatória, a cargo do juiz Juan Carlos Sheckley, decretou 7 dias de prisão preventiva contra o ex-presidente. E aí nós temos mais, né? A matéria continua. O ex-presidente foi preso horas depois, né, do que? Ele declarou ilegalmente a dissolução do Congresso. Ou seja, ele fechou o Congresso, demitiu todo mundo que foi eleito e iria recomeçar o país. Ele queria começar do zero, né, porque o legislativo estava atrapalhando ele a governar. A tentativa de permanecer no poder saiu pela culatra quando os antigos aliados e ministros se voltaram contra ele. O ex-presidente foi preso horas depois e imagens de televisão mostraram sua chegada em um helicóptero. Ele tentou entrar na embaixada do México, né, mas foi impedido, segundo alguns relatos, né. A vice Dina Boluarte assumiu a presidência do Peru e pediu uma trégua à oposição para tentar superar a crise institucional. Então vamos lá, né? Vamos para a matéria aqui, ó. Essa é a Dina Boluarte, né? Olha, saiba quem é Dina Boluarte, a primeira mulher a assumir a presidência do Peru. É assim que a mídia mostra, né? Uma vitória, a primeira mulher. Posse aconteceu após Pedro Castillo ser destituído em meio a uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Leia, vocês vão entender de quem foi o golpe. Dina Boluarte tomou posse como uma nova presidente do Peru nesta quarta, dia 7. Depois que o Congresso aprovou um pedido de vacância, equivalente a um processo de impeachment contra Pedro Castillo, nesse contexto turbulento, Boluarte, que até poucas horas atrás era vice-presidente do país, assumiu o cargo após ser empossada no plenário do Congresso em sessão convocada também nesta quarta. Assim, ela se torna a primeira mulher presidente do Peru e permanecerá no mandato até julho de 2026. É a sexta vez que o país tem um novo presidente em menos de 5 anos. Né? Lá é muito instável. Agora eu quero que vocês notem, tá? Na posse, Boluarte pediu uma trégua política para instalar um governo de unidade nacional e diz que vai combater a corrupção. Aqui embaixo, no outro parágrafo, abre aspas, minha primeira medida é enfrentar a corrupção em todas as dimensões. Vi com repulsa como a imprensa e os órgãos judiciais denunciaram atos vergonhosos de roubo contra o dinheiro de todos os peruanos. Esse câncer deve ser erradicado, fecha aspas, pontuou a mesma. Ela chega ao poder depois de Pedro Castillo ter sido deposto, destituído, por anunciar o fechamento temporário do Congresso, o que é inconstitucional segundo o consenso dos analistas. O que é isso, né? Vamos chamar de golpe, né? Olha só, o Pedro Castillo ele sofreu impeachment nessa quarta. Olha só. Segundo o Ministério Público, a detenção aconteceu pelo suposto crime de rebelião regulamentado no artigo 346 do Código Penal por violação da ordem constitucional. Né? Então, assim, mas quando você tenta dar um golpe e você não tem apoio do exército e não tem apoio das instituições, né, dos poderes, no caso não só nacionais, mas dos poderes de fora, que vocês vão entender já, não adianta. A crise política no país latino se agravou nessa quarta quando Castillo dissolveu temporariamente o Congresso horas antes de uma moção de vacância. Iam, né, derrubar ele, votaram um impeachment contra ele, aí ele pede a dissolução, acaba esse congresso aí, vamos ter votações, porque ele queria realmente ter uma casa que fosse favorável a ele. E muitos aliados se voltou contra ele, tá? Muitos mesmo. Quem é o mesmo? Pedro Castillo Terrones nasceu na região de Cajamarca em 1969. Ele tem mestrado em psicologia educacional e começou a lecionar na província de Chota, em Cajamarca, em 1995. Até 2017, fez parte do partido Peru Possível,
fundado pelo ex-presidente Alejandro Toledo, que está preso nos Estados Unidos após o judiciário do Peru ordenar, em 2017, prisão preventiva por suposto envolvimento em subornos com a Odebrecht. Atualmente, ele é filiado do Peru Livre e, como sindicalista, foi um dos líderes em uma greve de professores durante o governo Pedro Pablo Kuczynski. Só um detalhe, né? O presidente foi acusado de ser aliado de membros da polêmica organização Movadef, indicada pela polícia como braço político do grupo de guerrilha peruano. Em 2021, ele foi declarado presidente após uma demorada apuração, mesmo sendo um candidato que não tinha muito capital político, ganhou visibilidade nos debates. Ele é considerado de extrema esquerda. Só que não é a extrema esquerda Nutella que está surgindo no mundo aí, essa alinhada ao globalismo. Assim como tem muitos de direita modernos alinhados ao globalismo, tá? Então, assim, vocês precisam entender que tem a direita e a esquerda raiz. O Jason falou isso no canal dele, né? Eu achei interessante, porque qualquer um hoje, seja de direita ou de esquerda, que trouxer fundamentos, leis ou tradições do passado, raízes, eles não vão aceitar no poder. Eles vão derrubar todos. E esse aqui é um deles. Agora, essa mulher, quem é Dina Boluarte? Olha só o que ela falou, tá? Quando ela assumiu como vice, né? Em meio ao segundo turno, em que os peruanos decidiam se escolheriam Castillo da extrema esquerda ou Keijo Fujimori da extrema, é a filha do ex, né, Fujimori, Boluarte fez algumas declarações em que indicou que fecharia o Congresso caso o Legislativo não coordenasse a favor da pátria com o Executivo. Ela, quando ela assume como vice, junto com o presidente que acabou de ser deposto, ela falou assim, se o Congresso não nos ajudar a governar, nós vamos derrubar eles. Então, assim, aí empicham esse atual, que era o primeiro, e ela era a segunda vice, né? E aí ela assume. E muitos, inclusive, o traem, né? Abandonam ele. Depois ela explica, dizendo que, na verdade, olha só, o que eu disse é que precisamos de um congresso que trabalhe para as necessidades da sociedade peruana e que se articule positivamente com o executivo. Então, assim, esse Castillo, ele achou que teria essa força toda para fazer isso, né? E ficou claro que não tem. Eu quero abrir uma matéria aqui uma matéria não, né? Eu quero ir no Google para mostrar uma coisa para vocês, né? É Klaus, né? E quero que vocês vejam isso, tá? Essa aqui é ela ao lado do presidente do Fórum Econômico Mundial, né? O senhor Klaus Schwab. Essas pessoas são tudo alinhados a ele, é cria dessa casa aqui que está pondo seus braços em todo o Ocidente. Todos os políticos que estão tomando o Ocidente assinaram acordo com o Fórum Econômico Mundial. É o mesmo que quer dar um reset no mundo, quer fazer o reset no mundo econômico, social, político, religioso, etc. e tal. É o mesmo que diz que até 2030 ninguém terá nada e será feliz. Né? Eles querem aplicar um feudalismo tecnocrata 2.0 em toda a Terra, onde você só vai usar os serviços, mas não poderá ter a posse de nada, e essa elite será dona de tudo. Tá? Eles querem acabar com a soberania nacional, que é eles que aplicam a agenda verde no mundo, né? Essa agenda do carbono zero, e aí ela toma o poder. E aqui é a força que está atrás dela. Tá bom? Essa mesma força é que está tentando destruir esse aqui. Ó, tá? Não que esse aqui seja um santo, mas ele tem se mantido firme. E hoje, durante os protestos, né, o Irã realiza uma eliminação de pessoa envolvida em protesto. Um homem condenado por ter bloqueado uma rua e ferido um integrante da força paramilitare Basij. Estudem sobre esse grupo. Eu postei para vocês no Telegram, lá no canal e no WhatsApp, né? Esse grupo aqui foi criado pelo Ruhollah Khomeini na Revolução de 79. Esse grupo é extremamente leal, fiel ao Ayatollah Ali Khamenei. Desde o Ruhollah Khomeini, eles só respondem a ele e assim, você não suborna esse grupo, tá?
Isso é o que faz uma diferença muito grande num país como o Irã. Por quê? Porque esse grupo, além de venerar, de adorar o líder supremo religioso, de ser fiel às suas leis, no conflito que teve lá na guerra do Irã e Iraque, eles eram tão fiéis, eles são tão fiéis e leais que eles iam na frente do exército vendo se tinha minas no chão e para abrir caminho para o exército. Então, só para você ter uma noção, tá? O Irã realizou nessa quinta primeira né, ação de qual se tem notícia vinculada aos protestos contra a perda da vida de Mahsa Amini, um homem condenado por ter bloqueado uma rua e ele feriu um paramilitar Basij. Então tá aí, né? E é nítido, né? Olha o que está dizendo aqui o Irã, né? O que o Irã fala? O Irã diz que as autoridades que denunciam as manifestações como distúrbios acusam com frequência os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, assim como os grupos curdos, porque a menina que foi eliminada, né, a Mahsa Amini, ela é uma curda, no exterior, de estimularem o movimento de protestos sem precedentes. Eles querem destituir esse governo atual do Irã, que é o grande obstáculo no Oriente Médio à paz, né? A paz sob um poder globalista, né? Já que é a única resistência realmente ao sistema ali. Assim como os russos e chineses têm se mostrado assim em partes, tá bom? Então, por isso que todos que não se alinham a eles, todos estão prestes a desabar, tá bom? E ainda que vocês falem, mas vamos pedir ajuda para o exército, para a força tal, quando essas forças aqui, né, que já tomou tudo, inclusive as forças dos países, não querem tal pessoa porque ele guarda conceitos tradicionais antigos, princípios morais antigos, seja ele da esquerda ou da direita, ele não vai prosperar, tá bom? Mas isso por pouco tempo, porque eles terão um governo muito curto até que o nosso rei volte. Que vocês entendam o que está sendo dito aqui, estudem e não se deixem enganar pelos ocorridos aí nesses dias. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e um grande abraço a todos.